Glória a Deus, bom dia! Vocês estão felizes? Amém, gente. Amém é quando fala Deus abençoe, essas coisas. Vocês estão felizes? É estou. Crente é muito estranho, né? Você está feliz? Amém. Amém, glória a Deus. Vocês estão felizes? Sim, estou. Não. Que alegria estar aqui mais uma vez, poder compartilhar com vocês, mais uma vez nessa manhã. E eu queria começar orando junto com vocês. Você pode fechar os seus olhos? Curva a sua cabeça diante do nosso Senhor. E eu queria que nesse momento você... a gente não tem como entrar na presença de Deus, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Então nós estamos sempre na presença de Deus. Mas tem como a gente estar consciente da presença dele. E eu queria que você agora trouxesse a consciência de que ele está aqui hoje. Sabe, eu quero que você esteja completamente consciente, porque o que eu vou compartilhar aqui não é algo carnal, não é algo almático, mas é algo espiritual. Algo precisa acontecer no mundo espiritual, algo precisa acontecer no nosso espírito hoje aqui. Então eu quero que você esteja totalmente consciente da presença dele. Começa a falar palavras que honrem a presença dele. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Nós desejamos o Senhor aqui. Nós te desejamos. Tu és tudo para nós. Não tem nada aqui que brilhe mais do que o Senhor. Não tem nada aqui que importa mais do que o Senhor. Tu és o desejado das nações. Tu és o desejado da nossa alma. Tu és o amor da nossa vida. Tu és o nosso noivo aguardado, desejado. Tu és aquele que nós clamamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega. O Senhor é quem começa todas as coisas e o Senhor é o fim de todas as coisas. Tu és a nossa porta, o nosso caminho. Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és tudo para nós, Pai. Então nós queremos colocar os nossos olhos fixos no Senhor hoje aqui nessa manhã, pedindo, Senhor, vem e toca nas nossas vidas. Pai, eu te peço por uma renovação de mente aqui nessa manhã. Nós não podemos entrar aqui e sair do mesmo jeito, porque o Senhor está aqui, Deus. Pai, não deixa nada, absolutamente nada tirar nossa atenção. Não deixa absolutamente nada ofuscar a Tua glória aqui nesse lugar, Pai. Pai, todo principado e potestade, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que caia por terra no nome de Jesus, e que haja transformação através da Tua palavra, Pai. Senhor, nós nos submetemos ao Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Você pode dizer isso comigo? Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Faz o que o Senhor quiser aqui. Fala o que o Senhor quiser. Mexe no que o Senhor quiser. Tu és como um vento, nós não sabemos aonde vem, para onde vai. Mas sopra aqui nesse lugar e coloca tudo no lugar, Pai. Nós te honramos, nós te adoramos, nós nos submetemos ao Senhor aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã 5 conselhos, vamos ver se eu consigo falar os 5, se dá tempo. Mas eu queria deixar para você 5 conselhos sobre casamento e família que eu aprendi nessa caminhada, não só do meu casamento, porque tem muitas pessoas aqui que têm mais anos de casamento do que eu, mas dessa jornada ministerial de aconselhamento, de pastoreio. E eu queria deixar esses conselhos para vocês. Se você estiver anotando, você faz muito bem, para que você não esqueça e para que você possa meditar e colocar em prática o que eu vou falar para você. O primeiro conselho que eu quero te dar, abre comigo em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo número 24. Provérbios capítulo número 24, eu quero ler os versículos 3 e 4 com você.
Provérbios 24, vamos ler o versículo 3 e 4. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Olha que interessante o que o sábio vai dizer para nós. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Primeiro conselho que eu quero te dar sobre casamento e família é: você precisa aprender sobre casamento e família. Você precisa aprender sobre casamento e família. Quando a gente olha para casamento e família e se pergunta o que é que sustenta um casamento, o que é que sustenta uma família, o que é que, se faltar, destrói um casamento ou destrói uma família. E geralmente a gente é rápido em responder que é o amor, que é a paixão, que é a sexualidade, mas o que o autor de Provérbios vai dizer para nós é o seguinte: com sabedoria se constrói. Quando ele usa aqui a casa, ele está falando sobre um lar, ele está falando sobre uma família. Com sabedoria se constrói uma família. Olha as palavras que ele usa. E com discernimento se consolida ela. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Gente, eu posso dizer sem medo de errar para vocês. Quando nós estamos diante de famílias sendo destruídas, geralmente não é amor que falta. Geralmente não é paixão que falta. Quando você começa a cavar e você vai na raiz daquilo que está acontecendo, é ignorância o problema da família. É por não saber o que é casamento, é por não saber o que é família, que famílias são destruídas. A minha pergunta é: você tem buscado entendimento, sabedoria, conhecimento sobre casamento, sobre família? Esse primeiro ponto, vocês já estão bem, porque vocês estão em um encontro de casais. Fala aleluia. É para o meu irmão aqui do lado essa palavra. É para aqueles que não se inscreveram. É para aqueles que não vieram. Mas de verdade, parabéns para você que está aqui, que tirou esses 4 dias, que se organizou no seu trabalho para vir aqui. Para quê? Para crescer nesse assunto, casamento e família. Por quê? Porque nós buscamos conhecimento de vários assuntos. Nós nos dedicamos sobre vários assuntos, mas muitas vezes você pergunta para a pessoa: quantos livros você leu sobre casamento? Quantos livros você leu sobre família? Quantas palestras você ouviu sobre esse assunto? Você às vezes ouviu tudo sobre o seu trabalho, tudo sobre a sua profissão, leu tudo sobre sua área de atuação, mas você se dedicou a saber sobre casamento e família? Eu tenho certeza que o sucesso da minha família, do meu casamento, é exatamente relacionado a isso. Porque eu tive a honra e o privilégio de crescer nesse ambiente. Então, por muitos anos eu estava ali naquela câmera ali, sentado naquela câmera, filmando. Eu estava lá editando. Eu estava lá fazendo as coisas dos livros. E nisso eu estava ouvindo. Mas se não bastasse, a gente fez todo o curso de noivo, de meses e meses na igreja antes do casamento. Mas se não bastasse, a gente continua ministrando sobre isso, ou seja, estudando sobre isso, buscando sobre isso, ouvindo sobre isso. Por quê, gente? Porque não tem como ter sucesso naquilo que você não conhece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já parou para pensar por que na maioria das vezes, quando uma família fracassa, na maioria das vezes a pessoa, ela tem mais anos na sua carreira do que no seu casamento?
Por que que tem pessoas que têm um relacionamento mais longínquo com o seu carro do que com o seu cônjuge? Tem mais anos com um carro do que com a esposa. E a resposta é muito simples. Porque se eu chego para o Estado e falo assim, olha, eu quero ser médico. Eu quero ser um médico. O Estado vai falar, poxa, que legal, que iniciativa legal. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa prova aqui, se você passar, você vai entrar aqui nessa faculdade, e aí você vai estudar 6 anos fazendo provas e provas e provas, quase que quinzenalmente. Se você passar nessas centenas de provas, aí você faz lá uma última, aí a gente libera uma carteirinha, mas calma, aí você vai para a prática, você fica mais uns 2, 3 anos lá preso num hospital, aí eu falo para você, agora pode viver a sua profissão. Aí você fala, mas eu achei que está muito comprido, eu quero dirigir então. Aí o Estado fala, pô, que legal que você quer dirigir. Então faz o seguinte, já se matricula aqui, você vai fazer tantos meses de curso, você vai ler esse livrinho, você vai fazer uma prova, aí já posso? Não, agora você vai para a prática. Vai ficar um instrutor do seu lado, durante não sei quantas aulas, te ensinando cada detalhe. Aí você vai fazer uma prova prática, se você passar, eu te falo, pode dirigir. Só que aí eu chego para o Estado e falo, quero casar. Ele fala, que legal, assina aqui. Estão casados, sem entendimento nenhum, sem conhecimento nenhum, e na verdade, na maioria das vezes, vindo de uma família completamente disfuncional, totalmente distorcido, geralmente filhos do divórcio, filhos de uma família que fracassou, e aí você é colocado num casamento. Gente, vai dar certo? Gente, importa o tanto de amor que tem, o tanto de paixão, o tanto de química, o tanto de dinheiro. Não, nada disso importa se eu não sei. Não importa o quanto eu amo isso aqui, meu Deus, sou apaixonado por teclado. Se eu não sei usar, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho entendimento. Então eu quero falar a primeira coisa para você, saia daqui com o máximo de livro que você conseguir. Saia daqui disposto a se debruçar sobre esse assunto. Por quê? Porque família é o nosso maior patrimônio. Não é a sua profissão. Família é o seu maior patrimônio. Então, se dedique a isso. Busque conhecimento, entendimento, sabedoria sobre esse assunto. Pega lá o canal do YouTube do pastor Josué, assiste as pregações, assiste as palestras, venha em outros cursos, quando a sua igreja fizer algum curso para os casais, entre nesse curso. Gente, é necessário humildade, e aqui principalmente os homens, porque as mulheres são muito boas em procurar ajuda, principalmente os homens, é necessário humildade da gente falar, eu não sei ser marido, eu não sei ser pai. E não tem problema, o problema é a nossa arrogância de não se abrir para conhecer, não se abrir para aprender. Então eu espero que você esteja saindo daqui com pelo menos um livro sobre esse assunto, para você crescer no entendimento, no discernimento, na sabedoria do que é casamento e família. Segundo conselho que eu quero te dar. Coisa mais importante que tem acontecido na minha vida é conhecer profundamente a minha esposa. Anota aí, conheça profundamente o seu cônjuge, o seu marido e a sua esposa. Interessante que a Bíblia usa muito essa palavra conhecer, né? E até muitas vezes é uma referência ao sexo, quando fala que Adão conheceu a Eva. Por quê? Porque ele usa a palavra conhecer como nível máximo de intimidade. O que eu quero dizer para você você precisa se aprofundar, não só no assunto casamento e família, mas no assunto Valéria, no assunto Douglas, no assunto essa pessoa que está com você. Eu tenho um amigo
o Jonatas, né? O Johnny, e ele se formou em medicina lá em Bragança Paulista, né? Lá tem uma universidade, a Universidade de São Francisco, e ele é de São Bernardo, mas ele se formou em Bragança, então nós ficamos muito amigos, porque ele era lá da igreja. E depois que ele se formou, ele fez uma especialidade, né? Ele se especializou em médico da família, né? Medicina da família. E eu achei isso muito interessante. Aí um dia eu estava conversando com ele e falei, que legal, né? Mas como é que funciona? O que é essa especialidade, né? Um médico da família, né? O que um médico da família faz? Ele falou assim, que, por exemplo, um cardiologista, no que ele vai se especializar? No seu coração. Então, ele vai estudar coração. Ele vai estudar tudo sobre esse sistema, ele vai buscar todo o conhecimento nesse sistema para que ele possa saber o que fazer com o seu coração. Aí ele falou, um ortopedista vai estudar o quê? Sobre, né, os ossos e os ligamentos e tal, e ele vai estudar tudo sobre esse sistema para que quando você vá lá, ele seja especializado em joelho, em calcanhar, em pé e tal, para ele poder te servir. Aí um neurologista vai estudar o quê, gente? O cérebro. E ele vai estudar tudo sobre esse assunto, para que quando você vai lá, ele saiba tudo sobre esse pedaço aqui do seu corpo, para ele poder te servir. Ele falou, um médico da família vai ser especializado em Douglas. O que o médico da família estuda? Uma pessoa. Então ele não é um especialista em cérebro, não é um especialista em joelho, não é um especialista em coração, ele é um especialista em você. Qual é a proposta da medicina da família? Eu pegar alguém criança e eu passar a vida inteira com essa pessoa, então eu conheço ela, eu estudo ela, eu sou um especialista nela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque aí eu consigo olhar com integralidade aquela pessoa. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, é exatamente o que eu preciso como marido, como pai. Eu preciso de uma especialidade, eu preciso ser especializado em Valéria. Eu preciso ser especializado em Davi, eu preciso ser especializado em Luísa. Se tem um livro que eu tenho que ler e uma prova que eu tenho que passar, é nessas pessoas que Deus me deu na minha vida. Você conhece profundamente a sua família. Só que, gente, é uma questão de foco, é uma questão de dedicação, é uma questão de aonde você está colocando a sua atenção. Por quê? Porque, por exemplo, eu entrei em contato com um livro muito legal, eu indico para vocês, eu nem sei se tem aqui, mas é um livro do Mundo Cristão chamado Uma Jornada de Autodescoberta. Uma Jornada de Autodescoberta. E é um livro que fala de uma análise de personalidade, tá? Que divide as personalidades em 9 personalidades. Então eu lembro que chegou esse livro lá em casa, né, que a Mundo Cristão manda para mim os livros e tal, para a gente fazer propaganda, e aí chegou esse livro em casa e a gente começou a folhear, né? E logo que você vê esses livros de personalidade, você fica procurando a sua, né? Então eu já estava lá procurando a minha e tal, e lendo, e aí vi qual que era a minha. Na sequência eu fui procurar de quem? Da Val, né? Val, vamos ver aqui qual que é a sua e tal. E aí li a personalidade da Val. E aí a gente fica, e agora o Davi? Como que será que o Davi é aqui? E a Luísa? Como que é a Luísa? E de repente a gente começou a aprender, eu comecei a aprender sobre a personalidade da Val. E aí algumas coisas que a Val fazia começou a ficar claro para mim. O porquê que ela fazia aquilo, o porquê que ela pensava daquele jeito, o porquê, e é legal no livro, porque ele coloca qual é a grande qualidade daquela personalidade e qual que é o grande defeito daquela personalidade. Por exemplo, a minha personalidade lá no livro é um 9, um pacificador. Tá? Então, pacificador, que é, né, o mais parecido com Jesus ali, né? Brincadeira, nada a ver. Um pacificador. E aí, quais são as qualidades do pacificador? Né? O nome já diz, é de pacificar as situações. Né? Eu lembro a história de um pastor que era um pacificador. Né? Chegou um cara, né, o João, chegou falando, pastor, estou muito bravo porque o Antônio falou isso, falou aquilo de mim. Você acredita que ele fez isso, fez aquilo, tal? Aí o pastor falou para ele, cara, sério? Poxa, você está certo, cara. Esse Antônio é terrível.
Mas nós vamos orar sobre isso aí, vai dar certo. Tal. Aí foi embora o João. Aí o Antônio chegou. Pastor, você não acredita? Você acredita que o João falou isso de mim? E depois ele fez isso e está espalhando para os outros isso. Aí ele falou assim para o Antônio, sério que o João fez isso? Poxa, você está certo, Antônio. Meu Deus, não podia ser assim. Vamos orar, não, isso aí vai se resolver. Só que a esposa estava do lado, ouvindo as duas conversas. Antônio foi embora, a esposa falou, cara, como é que você fala que o João está certo e manda ele embora assim, e agora você fala que o Antônio está certo e manda ele embora? Ele falou, nossa, você está certa também. Vamos orar que vai dar certo. Eu não quero guerra com ninguém, meu irmão. Eu não preciso estar certo. Eu preciso de paz. E foi muito interessante lendo esse livro, porque o que eu percebi? Que essa minha personalidade, ela é transvestida de santidade. Ela é transvestida de gentileza. Por que eu digo transvestida? Porque eu não estou em busca da paz, porque é um mandamento de Deus. Eu estou em busca da paz por causa do meu egoísmo e preguiça de entrar em contato com sentimentos negativos. Então, quantas vezes eu não falei a verdade para alguém que precisava ouvir a verdade e ser transformado, porque eu não queria me indispor com aquela pessoa. E eu pequei buscando paz. Quando eu comecei a ler aquilo, e a Val começou a ler aquilo, ela começou a entender o meu coração, entender as minhas falhas, entender o meu pecado. Quando eu comecei a ler da personalidade da Val, eu comecei a entender o coração dela, o porquê ela tomava certas decisões, e os defeitos dela, e as qualidades dela, e eu comecei a conhecer verdadeiramente a minha esposa. Não só a personalidade, mas os dons e habilidades. Quais são os dons da sua esposa? Quais são os dons do seu marido? Você saberia falar quais são as habilidades dadas por Deus para o seu cônjuge? Por quê? Porque é nossa responsabilidade desenvolver essa pessoa que está do nosso lado. Sabe, eu queria que você saísse daqui com um compromisso. O compromisso de gastar a sua vida fazendo essa pessoa ser tudo que ela tem que ser em Deus. Tudo. Gente, o meu maior compromisso na minha vida é que a Val seja tudo que ela tem que ser em Deus. Eu sou o cara que vai ficar o tempo inteiro tirando a Val da zona de conforto dela. Tirando a Val de algum comodismo, de algum lugar que ela vai estagnar. Eu sou o cara que tem que ficar ali. Não, você pode mais, você vai além. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Deus me colocou ao lado dela para quê, gente? Para que ela possa se desenvolver. E é responsabilidade dela que eu me desenvolva. Quantas vezes a Val falou, cara, que legal essa pregação aí, mas você podia ter estudado mais. Todo mundo falou, nossa, foi muito abençoado, mas ela sabe que eu podia mais. Você tem uma Val em casa? E que nós todos sejamos assim, comprometidos com o desenvolvimento do outro. Eu sei que você pode mais, eu sei que você pode além, eu sou o seu maior intercessor, eu sou o seu maior torcedor, e eu sou o seu maior coaching aqui do seu lado. Vai! Você conhece seu cônjuge? Você conhece ele, você sabe quais são os dons e habilidades dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero que você saia daqui comprometido de ser uma plataforma de lançamento para essa pessoa. Cara. Marido, deixa eu falar de forma específica com os maridos. Nós precisamos desenvolver as nossas esposas. Nós precisamos de mulheres fortes. De mulheres posicionadas biblicamente nessa geração.
Nós estamos agora com essa ideologia do feminismo vindo de forma muito forte. E toda a mensagem é que ela está empoderando as mulheres. Gente, o verdadeiro empoderamento feminino é quando o Espírito Santo toma uma mulher e ela é tudo que Deus desenhou ela para ser. Só que é nossa responsabilidade ao lado delas dar todas as condições para que elas se desenvolvam ao máximo naquilo que Deus tem para elas. Só que a gente tem que ser médicos da família, especializados no outro, dedicados ao outro. E isso vale para os filhos. Quem é o Davi? Quem é a Luísa? Eu e a Val fica nessa pergunta constante lá em casa. O que eles são? Né? Nós lá na igreja trabalhamos muito com 5 ministérios. Né? Então a gente fica, cara, Davi é mais pastoral? Será que a Luísa é mais profética? Será que é uma parada mais mestral? Para que eu possa dedicar a minha vida desenvolvendo eles naquilo que eles são, em Deus. Para que nós possamos ser apostólicos, sabe? Chegar no fim e enviar esses meninos para fazer um estrago em algum lugar no planeta. Cara, você precisa se comprometer com o crescimento da sua família. Com o crescimento da sua família, com o crescimento da sua esposa, com o crescimento dos seus filhos. Então, o segundo conselho que eu quero te dar: conheça profundamente o seu cônjuge e também os seus filhos. Terceiro, anota aí. Número 3. Talvez foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi até aqui. Família é o seu ministério e trabalho. Anota aí. Família põe letra maiúsculo, é o seu ministério e trabalho. Todo o resto é secundário. Família é o meu ministério / trabalho. Sabe, eu estou cansado, gente, de ver pastores que querem uma família ajustada. Mas para quê? Para não envergonhar o ministério. Não, filho, vocês têm que se comportar. Por quê? Porque o pai é pastor. Não, nós não podemos brigar. Por quê? Porque eu prego amanhã. Não, gente. Sua família não serve o seu ministério. Sua família é o seu ministério. A sua família é o seu trabalho. Gente, estou cansado de empresários que ficam usando essa desculpa de deixar algo para a família. E fazendo horas e horas e horas de trabalho longe e a cabeça fora de casa. Por quê? Porque eu tenho que dar o melhor para os seus filhos. Seu filho precisa de um par de tênis, gente. Seu filho precisa de 3 trocas de roupa. Seu filho nem liga para essas coisas. Foi a gente que está colocando isso na cabeça deles. A vida inteira, quantos aqui cresceram brincando de carrinho, que era uma caixinha da Colgate e umas tampinhas assim, e você era mais feliz do que seus filhos. Por quê? Porque nós estamos nessa desculpa de eu estou trabalhando para a minha família. Não, o seu trabalho é a sua fuga para não viver o que verdadeiramente você tem que viver, que é a sua família. Gente, nós não podemos chegar no nosso leito de morte arrependidos, porque gastamos a vida com planilha. Você nunca vai ouvir um senhorzinho, uma senhorinha no leito de morte dizendo: ai, me arrependo tanto de ter gastado tempo com a minha família, eu deveria ter feito mais hora extra, eu deveria ter comprado mais um terreno, eu deveria ter não sei o quê. Nunca você vai ouvir, é sempre o mesmo discurso. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás. Cara, família é o nosso ministério, é o nosso trabalho. Entenda, quando você entra na sua casa, ali você está entrando na sua igreja.
Lá na igreja, você é o copastor. Sabe, algo que e é uma luta minha, uma luta da Val, nós ficamos o tempo inteiro voltando para isso. Ele disse, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Você constrói a sua família. Ei, quando você entra na igreja, você é copastor, porque a igreja já tem um bom pastor, fica tranquilo. Agora, quando você entra em casa, é a sua responsabilidade. A sua casa. Sabe, eu gosto muito de Marcos, capítulo número 5, quando Jesus ele vai para uma cidade chamada Gadara, né? E ele chega em Gadara e tem lá um endemoniado, né? E você conhece a história, ele é possuído de uma legião de demônios. Ou seja, imagina, milhares de demônios dentro daquele homem, atormentando ele, provavelmente há anos. Ele já vivia isolado, morava no cemitério, se mutilava, ninguém chegava perto. Tentavam prendê-lo, ele estourava, ele tinha uma força sobrenatural, estourava as correntes, e de repente Jesus chega naquele lugar. Quando Jesus chega na praia, o gadareno vem correndo, parece que ele vai machucar aqueles homens, mas ele se prostra aos pés de Jesus. Olha o poder que o nosso Senhor tem contra demônios. Ele se prostra aos pés de Jesus, e aquele que ninguém conseguia controlar, começa a pedir permissão para Jesus para fazer as coisas. E aí ele fala assim, deixa a gente, não manda a gente para fora dessa região e tal, deixa a gente ficar aqui nessa região. E aí Jesus expulsa e eles entram nos porcos, e os porcos se suicidam, tal, os porcos todos morrem lá, precipitados, e de repente a cidade vem. Avisam a cidade o que aconteceu, e a cidade toda sai para ver a cena. E aí a cidade vê duas coisas, os porcos, e todo o prejuízo financeiro que teve, porque milhares de porcos morreram, era a finança deles, e eles veem o homem curado, liberto. A Bíblia diz que vestido e conversando em sã consciência normal. E eles têm uma escolha: o homem ou os porcos? O homem ou os porcos? O homem ou os porcos? E eles escolhem os porcos. Uma cidade que amava mais os porcos do que gente. E eles expulsam Jesus daquela região. Mas para mim o que é impressionante é que quando Jesus entra no barco, o gadareno vai atrás dele. Esse ex-endemoniado viveu o dia mais extraordinário da vida dele. Teve o maior encontro com Deus da história dele, completamente liberto, completamente sã consciência, e é lógico que ele faz o que todos nós faríamos. Ele chega para Jesus e fala: me leva com você, porque agora, meu irmão, eu preciso viver o meu ministério. Agora eu preciso ir para os quatro cantos dessa terra e proclamar o que Jesus fez na minha vida. Me leva com você, eu sou um outdoor, e todos vão ver a tua glória quando ouvir a minha história. Me leva com você, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero pregar, eu quero fazer o que você está fazendo. Jesus fala para ele: não, diga comigo, não. E ele diz assim: volta para a sua casa, volta para os seus, e anuncia entre eles o que eu fiz na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua família é campo missionário suficiente para você gastar o resto da sua vida. Se você quer mudar o mundo, cuida da sua esposa e educa bem os seus filhos, e você já deixou um legado para o planeta. Do que adianta a gente gastar a nossa vida nas nossas igrejas, ministérios, e bombando as nossas células e os nossos trabalhos e empresas, e falhar na missão que Deus colocou na sua mão, na missão que Deus confiou nas nossas mãos? Posso te falar, cara, diminui o salário, diminui as entradas, diminui o avanço da igreja,
mas volta para sua casa e renova a sua mente. Você não vai sair daqui pensando assim do jeito que eu estou falando, porque é muitos anos que você está com isso invertido na sua cabeça. Mas renova a sua mente dia após dia. Isso aqui, ó, a minha família é o meu ministério, é o meu trabalho. Eu trabalho das 8 às 5 de forma secundária. Isso aqui é só realmente para que eu possa sustentar o que de verdade é o meu trabalho e a minha missão. A minha família. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3,7, anota aí, 1 Pedro 3,7. Ele diz assim, e aí ele vai pegar com os maridos aqui. Porque isso realmente acaba sendo um problema maior dos maridos. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Presta atenção no que Pedro está falando. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Ah, não, eu vivo a vida comum. Olha o que Pedro está falando. Com discernimento. Ou seja, é empenhando as suas faculdades mentais em relação ao seu lar. É dedicado ao seu lar. Qual é o plano que você tem para o seu lar? O que você está fazendo? O que você está dedicando à sua família? Dizendo, olha, aqui é o plano, aqui é o orçamento, para que o meu filho se torne isso, para que a minha esposa se desenvolva dessa forma. Agora eu vou estudar esse curso aqui, eu vou lá para os Estados Unidos fazer um mestrado para a minha família avançar. Não, mas não, isso não. Isso é só para a empresa avançar. Isso é só se o ministério for bombar. Marido, tenha coragem de viver a vida comum do lar. E aqui, gente, Pedro pega pesado. Ele fala, se você não está vivendo isso, as suas orações serão interrompidas. Diga, amém. Você já imaginou? Ter as suas orações interrompidas. Por quê? Por não viver a vida comum do lar. Com discernimento, honrando a esposa. Cara, vamos voltar para casa e reorganizar a nossa família como a nossa prioridade. Tem um livro que mexeu muito comigo e eu quero indicar para você, esse aqui eu tenho lá, eu trouxe, se chama Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. O que o autor vai falar é que nós estamos vivendo numa era, num tempo, de que nós só queremos o extraordinário, nós só queremos o uau, nós só queremos o meu Deus, o nunca vimos nada igual. Tanto que algumas palavras, elas se tornaram ofensa na língua portuguesa. Tem algumas palavras que elas se tornaram uma ofensa na língua. Por exemplo, imagina que eu conheça alguém aqui, conheça algum casal aqui, né? Então nós jantamos, almoçamos juntos aqui e tal, e aí alguém vem me perguntar, e aí, conheceu o casal lá? O que você achou deles? Aí eu falo assim, poxa, é um casal comum. O que você ia achar dessa definição? Eu achei a esposa uma esposa bem normal. Achei o marido um cara bem simples. Você entende que isso se tornou ofensa? Comum, normal, simples. Eu não quero ser comum. Imagina na sua lápide, Douglas, um homem comum. Uau! Incrível, que vida. Valéria, uma simples mãe. Você entende que a nossa sociedade está enfiando na nossa cabeça que isso é ruim? Tirando a gente de viver a vida comum do lar. Por quê? Porque parece que a gente está desperdiçando a nossa vida quando a gente senta para brincar com as crianças. Parece que a gente está perdendo tempo quando a gente senta para ter uma conversa com a esposa ou vai num cinema. Parece que a gente está desperdiçando o tempo. Sabe? E aí o autor vai defender
essa verdade bíblica de ser simplesmente crente. E eu queria ler só um trecho para você, na página 23, que é de uma mulher que ela foi para o campo missionário, passou um tempo no campo missionário, servindo em lugares extremamente, vivendo uma vida extremamente radical, né? Servindo na África e tal, e aí ela faz esse relato, ó. Agora, e ela volta para os Estados Unidos, para a casa dela, ok? Agora estou na casa dos 30 anos, tenho 2 filhos e vivo uma vida um tanto comum. Aos poucos reconheço que para mim é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de 2 anos do que viver num vilarejo africano destruído pela guerra. O que preciso é de coragem para o comum, para o corriqueiro, para a mesmice de todo dia da vida. Cuidar dos sem-tetos é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. Dar roupas e buscar comunidades cristãs na periferia requer menos de mim do que ser bondosa com meu marido numa manhã comum de quarta-feira ou telefonar de volta para minha mãe quando não sinto a mínima vontade de fazer isso. Muitas vezes, gente, o nosso ministério é uma fuga para a gente não viver a vida comum do lar. Para a gente não viver o fruto do Espírito na nossa casa. Muitas vezes, e no final de semana, pregar 4 vezes nas conferências é muito mais fácil do que ficar em casa e educar os meus filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Marido, esposa, viva a vida comum do lar. Jesus vai dizer que muitos vão chegar diante dele naquele grande dia, dizendo, deixe-me entrar, e ele vai falar, não. E eles vão falar, por quê? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos por toda parte, em teu nome plantamos igreja, em teu nome fizemos isso e aquilo. E ele vai falar, eu não conheço vocês que vivem a iniquidade. Talvez ele vai dizer, mas cadê sua esposa que nem está aqui do seu lado nesse grande dia? Cadê os seus filhos que estão todos condenados? Não está ninguém aqui. Do que adianta o tanto de demônio que você expulsou para o tanto de demônio que tinha nos seus filhos? Do que adianta do tanto dos enfermos que você curou, das doenças emocionais que você causou na sua esposa ou nas suas esposas? Gente, não podemos inverter o que realmente é prioridade. A família é o nosso ministério, não é o nosso maior, não, é o nosso ministério, é o nosso trabalho. Nesse livro ele conta que tinha um monastério, né, que tinha uma placa na cozinha. E a placa da cozinha estava escrita assim, olha, todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar a louça. Vou falar de novo para você. Quer mudar o mundo? De verdade, estou falando de verdade. Quer mudar o mundo? Volta para sua casa e cuida da sua família. Porque a partir da sua família, as outras famílias da terra serão benditas. A salvação virá a partir dos seus filhos bem educados, os seus filhos em chamas por Jesus, os seus filhos amando a igreja. Por quê? Porque você não colocou a igreja em primeiro lugar. Se você quer causar um impacto, conhece a sua esposa profundamente e gasta a sua vida desenvolvendo ela. Conheça os seus filhos. Compartilhe o seu coração com seus filhos. Sabe, gente, o que mostra, o que revela que família se tornou algo secundário, terciário para nós. Sabe, para mim o que é o grande sintoma disso é o nosso desejo de cada vez ter menos filhos. E quando você vai conversar com um casal, por que você não vai ter mais filhos? Porque é muito caro. O que você está me dizendo?
que você vai ter menos filho, porque ter filho atrapalha o seu patrimônio. Você não entendeu nada. Filho é o patrimônio. Quanto menos filho eu tenho, mais pobre eu sou diante de Deus. Porque para Deus, o que é que tem de mais valor no planeta? Não é ouro, não é terreno, não é empresa, não é Bitcoin. Para Deus, o que tem mais valor no planeta se chama seres humanos. Quanto do tesouro de Deus tem na sua casa? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Eu já vi pessoas falando, eu não vou ter mais filho, porque está tão corrido o ministério que não dá para ter mais filho. Então você entende que isso é sintomático de que estão nos ensinando a colocar a família como um estorvo do que realmente importa? O meu trabalho e o meu ministério. Mas você vai sair daqui com uma coisa no seu coração: a sua família é o seu ministério. A sua família é o seu trabalho. Eu e a Val temos 2 filhos e a gente tinha decidido, parar, fechar a fábrica, 2, um menino e uma menina, já tem um casal, tal, beleza, E aí um dia um cara estava conversando comigo, um amigo, ele falou assim: nossa, foi um pastor lá na igreja, E aí ele estava pregando assim, aí ele falou assim para a igreja: vocês aqui são servos de Mamon. Imagina. Aí a igreja regalou o olho assim, E o pessoal: não somos servos de Mamon, não. São servos de Mamon. Servo de Mamon aqui. Aí eles: não, imagina, a gente não é servo de Mamon, não. Aí ele falou assim: então, deixa eu fazer uma pergunta. Para quem você perguntou quantos filhos você deveria ter? Para Deus ou para sua conta bancária? Quando eu ouvi aquilo, eu falei: não deveria ter tido essa conversa aqui. E aí eu e a Val tivemos a coragem de perguntar para Deus. E Deus responde. Eu lembro que uma mulher chegou na igreja, chamou a Val de canto e falou assim: sua família é boa demais para ser pequena. E a gente falou: ok, Deus, seja feita a tua vontade. E nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que a gente tenha mais filhos, nós vamos ter mais filhos. E estamos abertos a isso. Eu ia operar, cancelei a operação. Estamos abertos a isso. Gente, por quê? Porque nós vamos ter que renovar nossa mente. O mundo está pregando um sistema. Nós, como igreja, temos que nos levantar de forma diferente, dizendo: vocês podem continuar pregando o que vocês estão pregando, a gente não tem controle sobre isso, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqui dentro é uma outra mentalidade que opera. Aqui dentro nós vemos filhos como o maior patrimônio que Deus poderia nos dar. Cutuca a sua mulher e fala: me dá mais uns filhos aí. Meu Deus! Não é você que vai parir, né? Por isso que é bom, ser pregador homem. Tenha mais filhos, mulheres. Quarto conselho. Chega desse conselho, Douglas. Vamos para o próximo. Quarto conselho. Nossa família está em missão. Isso é uma coisa muito importante, gente. Nossa família está em missão. Qual é o motivo de Deus ter unido vocês? Qual é o motivo de Deus ter unido vocês como casal e ter enviado esses filhos que vocês têm? Porque Ele confiou a vocês uma missão. O maior problema hoje dos casais e das famílias, gente, é que os casais hoje, eles acham que o casamento é viver um de frente com o outro. Então imagina, eu aqui, a Val aqui na minha frente, e eu olhando para a cara dela assim, E ela o dia inteiro olhando para minha cara. Sabe o que acontece se um ficar olhando para a cara do outro o dia inteiro? Nossa, parece que sua orelha é um pouco maior na direita aqui. Estou vendo um negócio aqui, nasceu uma espinha nova aqui?
Pô, mas essa barba branca aqui que nasceu nova aqui, é isso mesmo? Tal, mas parece que está entrando uma entradinha aqui. Esse é o problema, cara. É que a gente acha que casamento é um de frente com o outro. Mas não. Casamento e família é um ombro a ombro com o outro. Não é os dois olhando um para a cara do outro. Casamento é os dois olhando na mesma direção. A missão que Deus deu para a gente como família. Quando a gente está ombro a ombro, não dá tempo de ficar brigando. Por quê? Porque aquilo que Deus confiou nas nossas mãos é muito maior do que qualquer defeito que possa aparecer no caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você precisa envolver a sua família na missão de Deus. Eu e a Val viemos falando isso com as crianças, né, no carro, e algo que a Val ouviu recentemente, que mexeu muito com a gente, nós precisamos, as crianças, a Luísa e o Davi precisam entender que não é o pai e a mãe que está vindo aqui cumprir uma missão, é nossa família que está cumprindo uma missão. Que hoje é o pai aqui em cima pregando, mas eles são os intercessores lá embaixo, e o resultado do que vai acontecer aqui em cima é baseado naquilo que eles oraram lá embaixo, e você coloca eles na missão juntos. Não é o pai e a mãe tem que ir para a igreja, não, é nós edificamos a igreja. Aquela é a nossa igreja, aquela é a nossa responsabilidade, aquela é a nossa missão. Gente, em Gênesis 2, em Gênesis 1, assim que Deus cria o homem e a mulher, Ele junta os dois. Sabe qual é a primeira coisa que Ele faz? Missão. E criou Deus o homem e a mulher. Então ali os dois, a primeira coisa já é um mandato. Ei, multipliquem-se, encham a terra. Olha Deus falando de novo, meu Deus. É muito forte. Multipliquem-se, encham a terra, domine sobre ela. Do que ele estava falando? Qual é a missão da família? Espalhar a imagem de Deus por toda a terra. Qual é a missão da sua família? A missão da sua família é espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra. Qual é a missão da sua família? É revelar o céu na terra. Sabe o que é a sua casa, gente? A sua casa é uma embaixada do reino de Deus. Já viu esse conceito da embaixada, como é interessante? Tem a embaixada dos Estados Unidos lá em São Paulo, né? A embaixada americana em São Paulo é o seguinte: quando você pisa do portão para dentro, você sabia que é como se você estivesse em território americano? Sabe quais são as leis dentro daquele terreno? São as leis dos Estados Unidos. Mas está em São Paulo, mas é uma embaixada. Sabe como eles se vestem lá dentro? Com roupa de americano. Sabe aquelas calças com um monte de bolso assim? Não sei que o americano gosta de tanto bolso, assim, acho que ele tira uns canivetes, né? Tira umas coisas. Sabe qual comida que eles comem lá dentro? Eu li que eles trazem comida dos Estados Unidos para que ali dentro eles comam comida americana. Por quê? Porque ali é uma embaixada. Sabe qual é a língua que eles falam lá dentro? Inglês. Porque aquele território é um território americano em solo brasileiro. O que eu quero falar para você é que você e a sua casa são uma embaixada do reino de Deus. A sua casa é o assim na terra como no céu. Quando pisarem dentro da sua casa, eles podem estar em Bragança Paulista, mas eles estão pisando num terreno celestial no meio da cidade. Sabe qual é a língua que fala ali dentro? Não é simplesmente português, é a língua do reino de Deus, cara. É a língua do amor, é a língua do céu que é falado. Sabe quais são os costumes ali dentro? Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa que é Babilônia ali fora. Quando você pisa dentro da casa, é uma embaixada do reino de Deus. E vai ficando claro aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. A missão da sua família é espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra. A sua cidade depende da sua família. Não depende do prefeito. Desculpa, você está preocupadão em quem você vai votar no ano que vem? A nação brasileira depende das embaixadas do reino de Deus que estão aqui nesse país. Você quer mudar a nação? Ah, meu irmão, cuida da sua família.
e faz da sua casa um pedaço do céu no meio da sua cidade. Pessoas vão entrar na sua casa e serão curadas. Pessoas vão pisar na sua casa e serão libertas. Pessoas vão entrar dentro da sua casa e serão salvas, apenas de olhar a forma que vocês vivem. Eu lembro uma vez que eu estava com um outro pregador num evento, e ele contando que ele morava em Fortaleza, e ele foi num cabeleireiro, ia conversar com a dona do salão lá, né? E aí a dona estava atendendo uma mulher, e ela falou, senta aí na recepção, espera um pouco, tal. Aí ele sentou na recepção, e ela lá cortando o cabelo da mulher, tal. E aí a mulher falou assim, você é crente, né? Para a cabeleireira, né? Aí a cabeleireira, sou crente, tal. Ela, que legal, estou pensando em virar crente. O pessoal está se auto-evangelizando assim já, né? Aqui, vou me batizar aqui, sozinha. Ela é mesmo, por quê? Ela é porque eu moro num condomínio, né, tal, e mudou uma família lá do lado. E mudou essa família lá do lado, e essa família, meu vizinho agora, eles falam inglês o dia inteiro. Só que eu entendo inglês. E eu comecei a ouvir eles conversando. Eu estou assim assustado, eles ficam o dia inteiro assim, eu te amo, não, eu te amo mais, poxa, me perdoa, eu falei errado e tal, e aí eles declaram o amor, aí eles pedem perdão, e aí eles falam da palavra um para o outro, e eu nunca vi eles levantar a voz, eu nunca vi eles brigar, e eles só falam isso o dia inteiro. Só que faz meses já que eles estão do lado, e eu descobri que são pastores, eu estou pensando em virar crente. Aí o menino não aguentou. O menino levantou e falou assim, por acaso, o seu vizinho chama Abe Uber? Ela, é isso mesmo, esse é o nome dele. E aquela mulher se entregou para Jesus, bisbilhotando o vizinho. Porque uma embaixada do reino de Deus mudou para o lado da casa dela. Cara, sua família tem uma missão. Vocês aqui são os responsáveis de mudar o Brasil. Quando foi lido aqui, estado por estado, ei, você tem a responsabilidade dessa nação. Como Douglas, cuidando da sua família. O seu principal trabalho e o seu principal ministério. Fica de pé no seu lugar.